Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que o áudio também esteja bom. Você que é idoso, você que é idosa, hoje, o ensinamento de Deus vai para você. Você que tem pai idoso, você que tem um pai e uma idosa, né? As irmãs coroa aí de 40 anos para cima aí, né? Você coroa também, você que é um coroa, tá chegando também no nível de ser idoso e de idosa, dos 40 anos para lá, né? Já tá já chegando já na velhice, né? Então você que já tá nos 40 anos aí, escuta essa palavra, né, que vai ser direcionada para você, né? Que também serve para nós, os jovens, né? A mesma palavra que é para vocês também serve para nós, os jovens. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, meu nome é Natanael e a Bíblia diz que aquele que aprendeu algo da parte do Senhor, nós devemos compartilhar com os irmãos. E eu quero compartilhar para vocês aqui. Vocês já compartilharam aí já? Já compartilharam essa live aí para todos os idosos aí, para sua mãe, para seu pai? Já compartilhou? Vou esperar um pouco você compartilhar aí. Vou esperar um pouquinho aí. Eu vou esperar você compartilhar. Compartilha aí, meus irmãos. Compartilha aí porque tem muitos idosos e muitas idosas que estão indo para o inferno, né? Por não saberem se comportar, né? Como um seguidor de Jesus Cristo e uma seguidora de Jesus Cristo. Muitos idosos estão indo para o inferno e eles precisam aprender isso. Amém? Eles precisam aprender essa palavra. Muitos estão indo para o inferno, muitos idosos, repito, muitos idosos estão indo para o lago de fogo. Muitos idosos cristãos estão indo para o lago de fogo. Amém? Mas como assim, irmão Natanael? O diabo não tem dó, o inferno não tem dó, e a palavra de Deus, ela é correta, santa e justa. Não adianta. Não adianta. Errou, é fogo. Amém? Deus abençoe a todos aí, os novos participantes aí do canal aí. Que Deus abençoe. Emanuel, todos vocês aí que estão participando aí da live. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Continue aí na live aí, não saia. Compartilhe essa live aí em nome de Jesus. O irmão João aí, que Deus abençoe todos vocês. Vocês são almas valiosas para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias aí. Já estou com minha Bíblia. A Bíblia Sagrada, né? A palavra de Deus. Aí, ó. Glória a Deus. A bússola, né? A bússola, o GPS que nos leva para o céu. Glória a Deus, para a vida eterna, né? Aleluia, para nós não se perder nesse mundo. Aqui é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí. Minha Bíblia já está aberta. Livro de Tito. Abra aí no livro de Tito, depois de 2 Timóteo, capítulo 2. Amém? Livro de Tito, capítulo 2, depois de 2 Timóteo. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Quem crê que a palavra de Deus ela é justa, santa e verdadeira, e ela tem vida? Quem crê, dá um amém, dá um glória. Eu creio. Glória a Deus, eu creio. A palavra de Deus, a palavra de Deus não é somente um livro, certo? É a palavra de Deus. Você sabe a dimensão que isso está falando aqui? A dimensão, o peso dessa palavra é a palavra de Deus. Amém? Olha o que está escrito a palavra de Deus. Tu, porém,
Ele está falando para Tito aqui, o apóstolo Paulo, o escritor dessa carta, ele está, né, direcionando aqui, está falando com Tito para que ele venha ensinar, né, a igreja a saber se os mais velhos, os jovens, né, as mais velhas, as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, a saber se comportarem como filhos de Deus. Depois você lê aí o capítulo todo aí, que você vai entender. O apóstolo Paulo, ele fala isso aqui para Tito, ó. Tu, porém, Tito, fala o que convém à sã doutrina. Olha que interessante, né? O que Paulo falou para Tito, né? Ele falou: olha, Tito, fala, fala conforme os ensinamentos de Cristo, fala conforme a sã. O que é sã? Sã é coisa saudável, é coisa pura, sabe? É coisa sadia, né? Ou seja, a doutrina de Cristo, ela é remédio para os nossos pecados. A doutrina de Cristo é sã, é sadia, né? Ela nos traz vida, ela nos traz uma conduta e uma moral ética, né? Que nos conduz à vida eterna, fazendo assim com que os homens achem graça para todos aqueles que praticam essa doutrina. Não só os homens, mas Deus também acha graça. Ele acha graça diante dele, ele acha graça em um homem e numa mulher, num idoso e numa idosa que pratica a sã doutrina do Senhor Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Aleluia. Então, aí ele vai falar no versículo 2. Olha só o que fala a sã doutrina. Os velhos, ó, está se referindo aos homens idosos, os velhos. Os velhos que sejam sóbrios, né? Graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. E as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santa, não caluniadoras, não dadas a muitos vinhos, mestra no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos, e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Pois bem, meus irmãos. Irmãos, nós sabemos que já estamos vivenciando, né, os últimos minutos na face da terra, né, aonde o Espírito Santo do Senhor, ele falou com o apóstolo Paulo, né? O Espírito Santo ensinou o apóstolo Paulo. Foi o Espírito Santo, não foi Jesus. Não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Perdão, meus irmãos, que eu tô ruim de garganta. Tô gripado, né? Não foi Jesus, o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo assim, ó. Apóstolo Paulo, meu servo, escreve aí. Vai vir dias em que os homens vão ser ingratos, profanos, irreconciliáveis, maldosos, sem amor, sem afeto natural, desobediente a pais e mães, desobedientes aos mais velhos, imorais, mais amigo, eles vão ser amigos do pecado do que amigo de Deus. Olha só que interessante. Olha só que terrível. Os homens iam amar mais o pecado do que a Deus. E odiosos de Deus. Olha que terrível, irmão Emanuel. E nós já estamos, né, vivendo e vendo essas palavras que o apóstolo Paulo, por intermédio do Espírito Santo, falou. Nós estamos vendo isso.
Já está acontecendo essas coisas na Terra. Os últimos dias, ele falou, nos últimos dias essas coisas acontecerão. Olha que coisa incrível, né? E aonde eu quero chegar? Eu quero chegar e dizer para todos os idosos e todas as idosas, né, focando aqui mais naqueles que se dedicam a Deus, por exemplo, vão para a igreja. Estou falando para os idosos e para as idosas, as mulheres idosas e os homens idosos. Aqueles que se dedicam a ir para a igreja, né? Toda semana tá na igreja, na escola dominical, círculo de oração, nos louvores, nos grupos das senhoras, né? Sabe? Se dedicam mesmo. Tem mulher, as mulheres idosas, os irmãos idosos, que são fiéis mesmo, estão ali, firmes ali, cada um no seu propósito, dentro no seu cargo, no seu propósito dentro da igreja, né? Pois bem, só que o que acontece? Tem muitos deles, né? Não estou falando generalizando que são todos os idosos e todas as idosas que estão fora dessa doutrina de ser sóbrios, sérios, né? Prudentes e que têm uma fé sã, né? No agir e no pensar e no raciocinar, no amor e na paciência. Eles estão fora dessa doutrina que eu acabei de ler. Semelhantemente também as mulheres idosas. Elas estão fora, né, dessa doutrina de serem sérias em toda a sua maneira de viver, né, como convém essas que são dedicadas a Deus, né? Estão fora dessa doutrina de não ser caluniadoras, de não ficar difamando as pessoas, falando mal da vida dos outros, né? Não dadas a muito vinho e mestras no bem. Elas não estão dando, elas e eles não estão dando exemplos para os mais novos e nem para as mais novas. Elas e eles não estão sendo mestras e nem mestres no bem. Tá entendendo? Por quê? Tem muitos, porque eu mesmo, eu já presenciei isso. Tem muitos velhos tarados, tarados dentro da igreja. Muitos velhos tarados. Fico olhando para as irmãzinhas mais novas com olhar e com intenção impura. Você tá entendendo? Dando em cima, às vezes, de mulheres casadas. Tem muitos idosos que são terríveis. E estão dentro da igreja. Não estou generalizando que são todos. Mas a maioria são assim. Terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. Terríveis. As mulheres idosas, nossa, como gosta de ficar falando mal da vida dos outros, fofocando. Uma fofoca terrível. Difamando, falando mal do próximo. Não dá exemplo nem dentro da sua casa, com seu marido. Vive só brigando, sabe? Então, ou seja, está fora dessa doutrina, né? De ser sérios, de não ser caluniadora. Então, a Bíblia em todo o tempo, ela diz que os velhos, os velhos, eles os velhos são considerados os mais velhos na Bíblia, né? Eles são considerados como mestres. Como mestres. Por que mestres? Por conta da sua idade e por conta da sua trajetória, né, longa que passou aqui na Terra.
Por conta do quê? Das suas experiências. É tão bom que nenhuma vez eu cheguei. É tão bom quando um senhor de idade ele sabe falar palavras sábias, né? Por conta da sua idade, pelo que ele passou, pelo que ele viu, erros e acertos, e ele passar coisas boas para um jovem, né? É tão gostoso que nenhuma vez eu cheguei para um senhor, né? Cabelinho cheio, branquinho, branquinho, branquinho. É, pode ser o Cleudi, Deus abençoe. E aquele senhorzinho com cabelinho bem branquinho, branquinho, eu falei, senhor, o que eu faço, né? O que eu faço para ter esses cabelos brancos? Ele falou, é só andar direito, meu filho. Olha que palavra sábia. Você tá entendendo? Mas também eu já me deparei com idosos terríveis. Que se eu falar aqui, eu vou pecar. Você tá entendendo? Coisas terríveis, cenas absurdas. Vindo com chocarrice, piadas sujas, sabe? E eu falar assim na cara do senhorzinho, rapaz, toma vergonha na sua cara, rapaz. Era pra você estar me dando uma palavra de sabedoria, uma palavra que, sabe, direcionasse os meus passos, não para a perdição, mas para a vida eterna, para uma vida longa aqui na terra. E ele chega e ele, ó, baixou a cabeça assim, ô irmão, desculpa, não sei o quê. Você tá entendendo? São idosos que não pode passar uma mulher que ele já, entende? Já olha assim, entendeu? Ou seja, pensamentos impuros. Pensamentos impuros. Então a gente vê essa palavra se cumprindo. Estamos nos últimos dias, né? As mulheres, principalmente as mulheres, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Elas têm que dar exemplo, como convém às mulheres santas, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tá vendo? Para não dar testemunho, para não dar mau testemunho da palavra de Deus. Para que os outros, os que estão no mundão, não venham difamar, não venham falar mal da palavra de Deus, por conta dos seus maus testemunhos. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? A luz da terra, o sal da terra, que devemos fazer a diferença para aqueles que estão perdidos sejam achados por meio da palavra de Deus. Mas, por conta dos maus testemunhos desses aí, muitos não vêm mais para o evangelho. Quem está entendendo diz amém. Então você que é idoso, você que é idosa, se comporte, seja sábio. Seja sábio, seja sábia. Tá entendendo? Porque a Bíblia diz que o próprio Deus é um ancião. A Bíblia diz que ele é um idoso. Sabe o que é ancião? Ancião. Você sabe o que é um ancião? É um idoso. Ele é ancião de dias. Grande sabedoria. Você está entendendo? Grande em conhecimento. Olha que lindo, né? Olha que lindo é essa palavra. Deus é ancião. Olha que linda é essa palavra. Hã? Porque olha o que diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, no versículo 7, ó. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, no mundo, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tá vendo? Então, aqui está falando o quê? Que nós tenha o quê? Venha dar bom testemunho para aqueles que estão no mundo. Quem viu uma luz aqui, uma luz aqui? Quem viu? Foi tremendo, não foi? Ó. Não, não foi não aqui a luz. Essa luz é aqui. Pareceu uma luz bem aqui, ó. Branca. Quem viu aí? Alguém viu? Tremendo, viu? Quem viu aí, meus irmãos? Foi uma luz bem aqui, ó. Forte. Rapaz, depois eu vou voltar no vídeo aí. Depois vocês voltam no vídeo aí pra vocês. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha que tremendo.
E nem a luz não, ó. Nem a luz daqui não, ó. Ó. Que tremendo, hein? É forte, meus irmãos. Ó. Glória a Deus. Então, olha só. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora no mundo, para que nós não venha cair em afronta, né? Falar, ah, crentinho, ah, crentinha, né? Ou senão, você dá tanto mau testemunho a você que é irmã idosa, você que é um já de idade, aí os mais novos vai falar assim, ó, ali é fofoqueira, ali gosta de falar da vida dos outros, viu? É tão feio isso. E ainda cai o quê? Na condenação do diabo, tá vendo? O diabo fica pedindo a alma, cai na condenação do diabo, tá vendo? Então, essas palavras não servem somente para os idosos, mas para nós também, tá bom? Então, olha que lindo. Deus também é ancião. Ancião, a Bíblia diz que o cabelo de Jesus Cristo é branco como a neve. Olha que tremendo. Mas vê se Jesus fica olhando para a mulher dos outros. Vê se Jesus fica fofocando da vida dos outros. Quem tá entendendo aí diz amém. Não fica. Vê se Jesus fica com piadinha suja, que nem eu vejo muitos velhinhos crentes aí. Xingador que gosta de xingar demais também. Então, vocês velhos e velhinhas, a Bíblia diz que nós devemos, nós, os novos, nós jovens, devemos considerar os mais velhos como o nosso pai na fé, as mais velhas como a nossa mãe e as mais novas como as nossas irmãs, com uma fé pura, com intenções pura e não com intenções impura. Que nem nós vê por aí hoje em dia, né? Muitos velhinhos aí dando em cima das irmãs dentro da igreja, muitas velhinhas também, né? Que não consegue mais ser uma dona de casa, que ama o seu marido, que cuida bem dos seus filhos, sendo que a Bíblia está falando aqui que elas devem ser mestra. Sabe o que é mestra? Vendo? A mulher idosa ela tem que ser mestra no bem. Ela deve ensinar o que é bom para as mulheres. Ela deve ser exemplo para as mais novas. Amar o seu marido, saber educar seus filhos. Olha que interessante. Saber educar os seus filhos, se sujeitar aos seus maridos, né? Porque tem muita mulher que é braba, mesmo o marido falando com mansidão, ela é braba, então ela tá ensinando, ela tem que ensinar com que a mulher, ela seja uma mulher mansa, calma, né? Não caluniadora, que tenha paz de espírito, as mais novas, né? As mais velhas devem dar esse exemplo, né? Saber ser uma boa dona de casa, você tá entendendo? Mas que exemplo essa senhora está dando para a mais jovem, né? Falando mal da vida dos outros, caluniando, difamando, julgando, né? Andando de casa em casa. Você tá entendendo? Então não tá dando exemplo nenhum. Não tá dando exemplo nenhum. E a Bíblia fala para vocês serem irrepreensíveis. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês aí. Eu espero que nessas palavras tenha ajudado vocês, tá bom? A Bíblia fala que Abraão, na sua velhice, né, era um homem cheio de fé. Entendeu? Ele tinha uma fé santa, uma fé sã, que nem nós acabamos de ler aí no livro de Tito, capítulo 2. Ele tinha uma fé sã, no amor e na paciência, né? Era um homem, né, cheio de fé.
Vemos também Sara, com 99 anos. Uma mulher de exemplo, uma boa dona de casa, uma boa mulher, né? Não ficava falando mal da vida dos outros. Era uma mulher santa, cheia de fé. E Deus honrou esses dois idosos. Amém? Porque a promessa que Deus fez para Abraão e para Sara foi na velhice deles. Amém? Então nós devemos ser semelhante a Abraão e Sara. As idosas devem ser semelhante a Sara, né? Que são suas mães na fé, suas mestras. E também os idosos devem ser também, né, semelhante a Abraão. Tá bom? E é isso. Então, eu espero que tenha ajudado todos vocês. O irmão, que Deus abençoe o ministério de Jesus da última hora. Glória a Deus. Peço aí que os irmãos orem pela minha vida, compartilhem essa live, esse ensinamento maravilhoso. Amém? Porque o tempo da colheita se aproxima, Jesus está voltando. O julgamento vai começar primeiramente na casa de Deus, tá bom? E vamos orar mais, vigiar mais, né? Para que nós não caia em tentação, mas para que nós possamos herdar a vida eterna. Ore pela minha vida, tá bom? Que não está sendo fácil porque é só eu sozinho e minha mulher. Graças a Deus eu tenho ganhado, né, algumas vidas aí para Jesus e essas vidas que eu ganhei para Jesus, esses meninos que eu tô tirando do crime, tem mulheres também na prostituição que eu tô tentando tirar elas da prostituição. Esses que eu estou tirando do mundo, eu estou fazendo discípulos para sair comigo nas ruas, evangelizar, ganhar mais traficante, ganhar mais prostitutas, ganhar mais gays. Entende? Por quê? Porque os cristãos de agora não têm coragem de ir comigo. Então Jesus está levantando os do mundo para me ajudar a fazer essa obra, porque eu tô sozinho, né? Eu quero agradecer aí os dizimistas e os ofertantes que estão ofertando aí, graças a Deus. Nós já alcançamos aí R$ 250, para a glória de Deus. Vamos estar comprando aí a cesta básica, nós vai estar filmando, para a glória de Deus, e mostrando aí os irmãos o que entrou e o que saiu, tá bom? Graças a Deus. Então, é isso, que os irmãos possam cada vez mais me ajudar a cumprir esse ministério, né? Ministério que estreito, é estreito esse ministério, viu? Que Jesus me deu. É estreito. E que eu aprendi através da palavra de Jesus Cristo, né? Muito estreito. Nem todo mundo consegue seguir o que eu tô seguindo. Sozinho, mas a minha esposa e a minha filhinha. Bom, minha filhinha com 1 ano e 6 meses já evangeliza, já ora. A minha filhinha de 1 ano tá fazendo muito mais do que esses idosos e muitas idosas aí que todo dia vai para a igreja, mas não tem exemplo de, né, de sábios e de mestras, de sábias, né? Mas fica aí essa palavra abençoada, tá bom? Quem quiser aceitar que aceite. Quem não quiser aceitar, o problema é seu. Um grande problema que você vai pegar para sua vida. E a Bíblia diz: o dia da salvação é hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde, né? E no dia que ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Amém? Porque Deus, ele repreende e castiga quem ele ama. Então, Deus não quer me perder e Deus também não quer te perder. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa live aí, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Continua orando aí, meus irmãos, do Ministério de Jesus da Última Hora. Muito obrigado aí pela visita aí, pela cooperação aí nos comentários, todos
os irmãos que comentou aí. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus, tá bom? Comente, meus irmãos. Comente aí em nome de Jesus e nos ajude aí a alimentar os necessitados e também, né, vestir eles também, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, me ajude a mudar vidas através dos ensinamentos que Cristo nos ensinou para nós estar exercendo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.